Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que vivem a sã doutrina do Evangelho de Cristo, passando aqui para tá trazendo uma mensagem a todos os irmãos. Pessoal, nós vamos estar meditando nessa noite 1 Pedro, no versículo, ou 1 Pedro, no capítulo 5. Vamos estar aqui na meditação. O que a palavra do Senhor diz sobre aqueles que meditam. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor sobre aqueles que meditam em sua palavra. Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo e quanto fizer prosperará. Então tá aí, a bênção para aqueles que meditam. É como uma árvore plantada ao ribeiro de águas correntes, e que no seu devido tempo dá os seus frutos, e suas folhas não murchará, e tudo que fazer será bem sucedido. Essa palavra é para quem obedece às leis de Deus, que obedece a palavra de Deus. Existe a lei dos homens e a lei de Deus. A que foi criado pelo homem e a que foi dado por Deus. Está escrito aqui na palavra. Então, nós buscamos a estudar a lei de Deus também. Você estuda a lei dos homens e a lei de Deus. A lei do físico e a lei do espírito. A de Deus é a lei do espírito, que manifesta também no físico. Meus irmãos, está aqui escrito aqui. Louvado seja Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, que vai dizer sobre isso aqui. Aos presbíteros em que estão entre vós, admoesto, eu, em que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória em que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, em que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Esse voluntariamente tem que pensar muito, Porque hoje são poucas pessoas que fazem a obra de Deus voluntariamente. Muito faz pelo aquilo que o rebanho de Deus, contribui. Eu fiz parte de um ministério, a qual não quero estar identificando, quero estar falando o nome, que isso fica longe. Esse nome voluntariamente fica longe. Isso aqui nem existe, na verdade. Se diz que faz a obra do Senhor voluntariamente,
que faz a obra do Senhor com prazer, com gratidão, sabe, pelo amor. Olha, é coisa até de desconfiar. Mas existem pessoas que fazem a obra do Senhor voluntariamente, que faz com amor. É certo que recebe ali uma ajuda de custo, recebe ali, né, uma ajuda que possa comprar um alimento, porque ninguém é de ferro, ninguém é de aço, ninguém foi feito de madeira. Nós somos ser humano e nós temos a nossa necessidade. Temos necessidade de vestir, temos necessidade de comer. Mas existem pessoas que já esbanjam dessa ajuda, ou seja, dessa contribuição que as pessoas dão para a obra de Deus. Não dá para a pessoa, dá para a obra de Deus. Dá para a obra de Deus. E o que acontece? As pessoas, eu digo que as pessoas não é cuidado como a Bíblia ensina, como deve ser cuidado o rebanho de Cristo. Umas ovelhas de Cristo são tratados de forma, sabe? São tratados de forma desprezível. Pessoal, e voltando aqui o assunto, isso, como eu falei, as pessoas são tratadas. Você vai ver uma mudança de voz, porque já estou em outro lugar aqui. As pessoas são tratadas de forma desprezível. Por exemplo, aquela ovelha que contribui menos na obra, elas não são tratadas de forma como as outras. Elas não são tratadas como a ovelha querida. Elas são desprezadas. É como uma ovelha que não tivesse valor para aquele que pastoreia. É como se fosse, sabe, é certo o que eu quero dizer, que é totalmente diferente das ovelhas que Davi cuidava, do rei Davi, antes de ser rei, quando ele era pastor de ovelha. Aquelas ovelhas que ele cuidava, as ovelhas do seu pai, nem todas elas tinham valor em comércio. Mas ele dava a sua vida por aquelas ovelhas que em comércio não tinha valor, mas não deixava de ser ovelha, não deixava de ser uma vida, de ser uma ovelha, e por ele ser responsável, né, de estar ali cuidando daquele rebanho, ele dava a sua vida por todas. E chega um ponto da vida de Davi que ele vai atrás de uma ovelha que tinha se perdido do rebanho e se depara ali com um urso querendo devorar, despedaçar aquela ovelhinha. E o que Davi faz? Ele parte para a luta para tirar da boca do urso aquela ovelha. E ele luta, ele dá a sua vida para resgatar aquela ovelha.
para salvar aquela ovelha. E por isso que Deus, ele se agrada tanto de Davi. Ele se agrada tanto de Davi, que ele disse que ele achou um que seria segundo o seu coração. Ou seja, uma pessoa que estava disposta a dar sua vida pelo propósito de Deus. De dar sua vida pelo aquilo que Deus amava. E que hoje Deus ama. Deus não desprezou o seu rebanho. Deus não desprezou. E eu digo que o dono do rebanho, o pastor, que é o sumo pastor do rebanho, ele vai querer que todos aqueles que cuidaram do rebanho dele, das ovelhas dele, preste conta de cada um. E eu vejo que as pessoas estão colocando, não estou aqui, não estou colocando todos, né? Retire essa palavra e eu digo umas pessoas, melhor dizendo, né? Tá priorizando mais os seus objetivos do que os objetivos de Deus. Os objetivos de Deus é o que? De salvar aquelas ovelhas. Então, se aquela, como eu estava falando, se aquela ovelha ela não contribuir, aquela ovelha não ajudar, então ela vai ser desprezada, seja uma mulher, desprezada. E ela não é bem-vinda. Ela não é bem-vinda ao rebanho. Ela é excluída de visita. Ela é excluída de visita. Se ela não contribui, ela não ajuda, ela não é digna de cear. Ela não é digna de ter um azeite. Ela não é digna das orações. Então, isso é triste saber disso. Isso é triste saber disso. E mais triste ainda é que viveu isso, vendo isso, acompanhando isso. E Cristo, ele não desprezou e nem desvalorizou nenhuma das suas ovelhas. Ele não deixou de morrer por elas. Não. Ele deu a sua vida. Por isso que ele disse: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, o que Jesus fez foi algo voluntário. E esse voluntário foi pelo amor. Pelo amor. Então são poucos hoje que fazem a obra pelo amor. São poucos hoje que vai fazer visita às suas ovelhas. E só vai assim na casa de ovelha se for uma casa chique, uma casa bonita, uma casa que tem uma melhora, uma condição melhor, na verdade. Se for numa casa mais humilde, uma pessoa mais humilde, não vai. E quando vai, só vai uma vez para não ir mais. E tem uns que ainda vai, chega lá e eu não digo que a pessoa deve ir
para demorar. Mas tem pessoa que vai e já vai embora logo. Por quê? Porque entrando na casa daquela ovelha que é de família humilde, de casa humilde, de pouca condição, ele entra e já quer ir embora logo porque ele se sente desconfortável a estar ali naquele lugar. Ou seja, para muitos se sente como fosse uma humilhação estar ali naquele lugar. Enquanto Jesus, ele não desprezou a vida e a casa de ninguém. Quantas visitas Jesus fez quando estava aqui na terra em casa de pessoas? Por quê? Porque o objetivo dele não era entrar em uma casa que tivesse tudo de bom, mas o objetivo de Jesus era que levasse o amor de Deus e levasse a salvação de Deus àquela casa. Como Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou estar em sua casa. Desça depressa, porque eu vou estar em sua casa. E quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje teve salvação nessa casa. Ou seja, o propósito de Jesus era o quê? Não era de reparar o que tinha naquela casa, mas era de levar a palavra de salvação e abençoar. Também tem outras passagens que Jesus ele vai na casa da sogra de Pedro e chega lá na casa da sogra de Pedro. Jesus não fica reparando o que tinha na casa da sogra de Pedro, não. Mas o que Jesus reparou na casa da sogra de Pedro foi se tinha alguma coisa nova, coisa diferente. Não. Agora, o que Jesus viu ali na casa da sogra de Pedro foi que a sogra de Pedro estava acamada, estava sofrendo de febre, estava doente. Jesus foi ali colocar as mãos sobre ela e naquele momento ela foi curada e ela se levantou daquela cama e serviu ao Senhor. Por quê? Porque o propósito do Senhor é isso, meus irmãos. É cuidar do rebanho do Senhor. E tem ovelha que sofre. Por quê? Porque não tem alguém que possa ajudar. Se tratando de uma parte chamada Santa Ceia. É muito forte Santa Ceia. Tem pessoa que, como ela não tem dificuldade de ir até a igreja, ela tem dificuldade de ir até a igreja, até a casa, né? Diz a casa do Senhor, o templo. Se ela não pedir alguém de sua família que informe que ela tá doente, que ela tá tendo dificuldade, a Santa Ceia não chega a ela. Mas se essa ovelha ela for uma grande dizimista, então é certo que a Santa Ceia, mesmo ela sem avisar, vai chegar lá. Por quê? Porque ela tem aquilo que
o homem precisa, que é o recurso financeiro. Mas se ela não for dizimista, ela não é lembrada se ela não avisar, não informar que ela não foi na igreja e que ela não tomou a Santa Ceia. Uma coisa que também eu quero aqui, frisar, eu quero falar. Hoje, meus irmãos, aonde eu passei, é bem difícil falar para a pessoa que chega pela primeira vez e que nunca ter se batizado e nunca ter entregado a sua vida a Jesus Cristo. É difícil acontecer o apelo. Vamos fazer o apelo. Quem aceita Jesus como único Salvador da sua vida, você que aceita, vem cá na frente. Vamos fazer uma oração por você. E a partir de hoje nós estamos responsáveis por estar orando pela sua vida. E a partir de hoje você agora é ovelha do aprisco do Senhor. Não falar assim, desse aprisco, dessa praga, mas do Senhor. E pelo fato de ser do Senhor agora, o cuidado é especial. Mas hoje, quem quer ser dizimista, quem aceita ser dizimista, aí a pessoa levanta a mão e eu. Se tu for dizimista, Deus vai te prosperar. Se tu for dizimista, o devorador não vai entrar na tua vida. Se tu for dizimista, o teu emprego vai ser uma bênção. Se tu for dizimista, isso. A pregação sobre o dízimo. Menos a salvação daquela ovelha, mas o dízimo aí, levando a pessoa a ser mais materialista, mais carnal, mais apego às coisas terrenas. Enquanto a palavra do Senhor diz que devemos nascer de novo, porque se não nascer de novo, não verão o reino de Deus. Não verão o reino de Deus. Meu irmão, quero dizer para você que tem muitas pessoas longe do reino de Deus. Ainda o reino de Deus não chegou na vida da pessoa. Ainda não chegou. A pessoa pensa que o reino de Deus é o reino das coisas material, das coisas terrenas. Não. Nós devemos desprender dessas coisas que nos prende. Nós devemos, como diz o Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Hoje você vê que as pessoas têm pouco tempo ali adorando a Deus. Tem pouco tempo, fica pouco tempo ali buscando, orando, louvando. E se demorar um pouquinho, a pessoa já quer sair, já não quer mais vir na igreja. Mas por que será? Por que será que a pessoa não tem prazer de estar na presença de Deus? Tem pessoa que quando começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a coçar o ouvido, ela começa a ficar agoniada. Por que será? Porque a pessoa não está no espírito. A pessoa não está no espírito. A pessoa está na carne, infelizmente está na carne. E como a pessoa está na carne, ela não vai querer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é discernida de forma espiritual.
E sem a palavra de Deus dizer, você deve deixar aquilo, deve abrir mão disso, a pessoa vai ver aquilo como aquilo está vindo do pastor, aquilo está vindo do homem e não é de Deus. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir o que é espiritual, mas assim o que é carnal. O que é carnal. Então, voltando aqui para o que diz a palavra do começo, aí diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não por força, mas voluntariamente. São todos que servem a Deus voluntariamente? São todos que pregam o Evangelho de Cristo voluntariamente? Não. E outra coisa que nós observamos hoje é que as pessoas hoje pregam nas praças, nas ruas, nos lugares, gravando vídeo para que seja visto o que ele está fazendo e seja aplaudido pelos homens. Ou seja, ele está correndo atrás do seu objetivo. O objetivo de gravar, pregando na rua, é de o quê? Chegar, editar o vídeo, postar o vídeo e ver a visualização dos vídeos crescendo. E ter seguidores que seguem aquilo que ele faz. Mas ele não está ali fazendo voluntariamente, por amor. Não quer fazer por amor, sem querer tirar proveito de ninguém. Igual hoje, as pessoas hoje, eles ajudam as outras pessoas, né? Levando o alimento para aquelas pessoas, levando o alimento, mas quando ele faz isso, tem que gravar um vídeo, levando alimento para aquela pessoa. E aquela pessoa que está diante da câmera, ela se sente envergonhada. Por quê? Porque quem sabe o que está passando é difícil de estar feliz. Então a pessoa que está ali diante da câmera, ela se sente constrangida pelaquilo. E ela chega até a ver aquilo como aquela pessoa estivesse fazendo daquilo um benefício para si mesmo, para si próprio, para se beneficiar, postando aquele vídeo para que ele seja visto, aplaudido, né? E o seu vídeo venha a ser visualizado e venha a crescer em seguidores. Meus irmãos, nós devemos fazer a obra do Senhor voluntariamente, não com hipocrisia, não com malícia, mas fazendo com pleno amor, a qual o Senhor nos ensinou. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus, ele para Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me ama? O Senhor disse para Pedro: Pedro, tu me ama? A terceira vez o Senhor disse para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro disse: sim, Senhor. Com tristeza, ele disse: sim, Senhor. Respondeu com tristeza. Então o Senhor disse para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Por que o Senhor falou aquilo para Pedro 3 vezes? Porque nas 3 vezes Pedro lá atrás tinha negado o Senhor.
Ou seja, ele não negou o Senhor. Ele não só negou o Senhor, mas ele negou a responsabilidade que o Senhor deu a ele de cuidar das suas ovelhas. Pedro era uma pessoa. Pedro, quanto os outros apóstolos, era para dar ali, mesmo que ele não ia passar pelo mesmo que o Senhor estava passando, era para ele estar ali acompanhando o Senhor e ajudando aquelas pessoas que tinham sido ganhado para o Senhor na fé, aqueles irmãos na fé. Mas foi o que Pedro fez com os outros apóstolos? Olha, fugiram. Eles fugiram, eles correram, eles se esconderam. A Bíblia fala que um dos apóstolos, e foi o apóstolo João, que estava ali perto do Senhor quando ele estava crucificado. Ele estava ali, né, acompanhando toda a situação que o Senhor estava passando. Mas o dever dos apóstolos era estar ajudando os irmãos que, por causa daquilo que o Senhor estava passando, eles estavam abalados, e outros estavam confusos, e outros não entendiam o porquê. Então, meus irmãos, voltando ao que diz: mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo em exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus. Isso aqui é um texto, você pode ir adiante. Então, meus irmãos, se nós fazermos a obra de Deus, que nós fazemos pelo amor, e nós seremos recompensados por Deus, Deus nos dará aquilo que nós precisamos, sem precisar ter ganância de querer aproveitar, né? Aproveitar da ovelhinha, do rebanho, para querer nossos objetivos. Por isso que hoje a igreja está sendo escarnecida, zombado, mal falado pelo ímpio, pelas pessoas desconvertidas, pelas pessoas do mal. Por isso que eles olham para a igreja como, que ele olha para a igreja de Cristo com malícia. Eles vêm perdendo o temor da igreja. Eles perdendo o temor da igreja, eles também perdem o temor de Cristo. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão respeitar mais a igreja, não vão respeitar mais não vai respeitar mais a igreja, não vai respeitar mais nada da igreja. Como já está acontecendo isso. Mas por quê? É porque é perseguição? Não, meu irmão, não é perseguição não. É por causa das coisas que vem acontecendo. E as pessoas não estão levando mais essas coisas a sério. Não estão levando mais a sério. Mas existem irmãos, homens de Deus, que estão firmes. Uma vez eu ouvi de um pastor, mas depois eu vou estar falando sobre isso. No segundo vídeo que eu vou estar fazendo, eu vou falar. É algo forte isso aqui. É que na hora que eu vi, eu me assustei. Eu não acreditei naquilo. Mas
diga os pastores carnais, tem em seu coração. E só Deus para ter misericórdia. Mas muito obrigado, bom que você acompanhou o vídeo até o fim. E isso é para edificação. Isso é para edificação. E dizer para você, você que é ovelha, que você tem valor. Para Deus você tem valor. E se você está sendo mal cuidada, Deus vai colocar um verdadeiro pastor que cuide de você de verdade. Não que venha tirar aproveito do que você tem, mas que venha cuidar de você de verdade, assim como Cristo deu a sua vida por todos o seu rebanho. Ele não deu a vida só pelos judeus, mas todo aquele que ouviu e aqueles que aceitaram Ele como o seu Messias, como o seu Salvador. E fique em paz, porque grande é o vosso galardão que o Senhor já reservou para todos nós, como diz aqui. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. É isso que o Senhor vai fazer. O Senhor vai colocar, a incorruptível coroa de glória em você. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz.